E aí, beleza? Imagina só, enquanto você tá aí curtindo esse vídeo, rola uma parada toda noite que pode estar bagunçando seu cérebro e abrindo a porteira pro Alzheimer. Uma coisa tão normal, que parece inofensiva, que uns 90% da galera faz sem nem se ligar que pode estar detonando a mente, que é a coisa mais importante que a gente tem. Manhã vai, noite vem, você faz de novo. E cada vez que você faz isso, é como se você desse um chega pra lá no sistema de limpeza natural do seu cérebro, deixando um monte de proteína tóxica se acumular justo nas áreas onde o Alzheimer costuma atacar primeiro. E não é papo de genética nem de idade. É uma mania que tá todinha no seu controle, mas a maioria das pessoas nem imagina que tá dando um atalho pro próprio cérebro rumo ao esquecimento. O pior de tudo, quando você começar a sentir os sintomas, o estrago já está rolando há décadas. Mas, olha só que legal, a neurociência está mostrando que, se você entendeu o que está acontecendo no seu cérebro agora, hoje à noite, dá para botar um freio nessa parada antes que seja tarde demais. Vou te mostrar, tintim por tintim, como um hábito simples na hora de dormir está sabotando a capacidade do seu cérebro de se proteger e, o que é mais importante, o que você pode fazer para mudar isso a partir de hoje à noite. Mas, antes, deixa eu te fazer umas perguntas que podem salvar sua memória daqui a 20 anos. Você costuma dormir de barriga para cima? Ronca muito? Acorda com aquela sensação de que não descansou nada, mesmo depois de ter passado umas 8 horas na cama? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, pode ser que seu cérebro já esteja com a corda no pescoço. É que os cientistas descobriram uma coisa impressionante sobre o que rola no seu cérebro enquanto você dorme. Não é só descanso, nem só sonho. Seu cérebro está fazendo a manutenção mais importante do seu dia. E se esse processo for interrompido, as consequências são bem piores do que só se sentir cansado no dia seguinte. O que eu vou te contar agora vai mudar para sempre a sua forma de pensar sobre o sono. Deixa eu te dar um panorama do que está rolando aí dentro da sua cabeça agora. Seu cérebro pesa mais ou menos 1,3 kg, mas gasta uns 20% da energia total do seu corpo. Pensa nisso por um instante. Esse órgão incrível trabalha tanto, gasta tanta energia, que produz uma quantidade absurda de lixo celular, uns subprodutos tóxicos que, se ficassem ali sem ninguém para tirar, iam envenenar seus neurônios e acabar com a sua capacidade de pensar, lembrar e funcionar. Durante o dia, seu cérebro é tipo uma fábrica bombando. Cada pensamento, cada lembrança, cada decisão cria um lixo microscópico. Proteínas danificadas, restos de células, resíduos metabólicos. O dia inteiro, esse material tóxico vai se acumulando entre as células do seu cérebro nos espaços onde seus neurônios se comunicam. Agora, em qualquer outro órgão do seu corpo, você tem o sistema linfático. Pensa nele como o serviço de coleta de lixo do seu corpo. Ele corre pelos seus tecidos, pegando o lixo, filtrando as toxinas, deixando tudo limpo e saudável. Mas olha só o problema. Seu cérebro não tem um sistema linfático tradicional. Por muito tempo, os cientistas ficaram sem entender como o cérebro se limpava sozinho. Aí, em 2012, uns pesquisadores fizeram uma descoberta que mudou tudo o que a gente achava que sabia sobre a saúde do cérebro. Eles descobriram que o seu cérebro tem um sistema de limpeza próprio, que eles chamaram de sistema linfático. O G vem de células da glia, as células de suporte que formam mais ou menos metade do seu cérebro. E agora vem a parte mais sensacional. Esse sistema linfático não funciona direto, que nem o sistema linfático no resto do seu corpo. Ele entra em ação principalmente quando você dorme. E não é qualquer sono não, tem que ser aquele sono profundo, reparador. E em posições específicas. Durante o sono profundo, rola uma mágica. O espaço entre as células do seu cérebro aumenta uns 60%. 60%! É como se as células do seu cérebro se movessem para longe umas das outras, criando umas superestradas para um líquido passar e levar embora todo aquele lixo tóxico que ficou se acumulando o dia inteiro. O líquido cefalorraquidiano, aquele líquido transparente que envolve e protege o seu cérebro, começa a passar por esses canais aumentados, como se fosse uma lavadora de alta pressão, levando embora as proteínas danificadas, os restos de células e, o mais importante, uma proteína tóxica chamada beta-amiloide. A beta-amiloide é a proteína que forma aquelas placas características que a gente encontra no cérebro de quem tem Alzheimer. É veneno puro para o cérebro, e o seu sistema linfático foi feito para tirar ela dali toda noite enquanto você dorme. Mas é aí que a coisa pode desandar.
E essa é a parte que devia te dar o maior medo. Se o seu sono for interrompido, se você não conseguir chegar nas fases mais profundas do sono, se a sua respiração ficar interrompida durante a noite, o sistema de limpeza do seu cérebro não consegue fazer o trabalho dele. As proteínas tóxicas não são eliminadas, elas começam a se acumular. Noite após noite, semana após semana, ano após ano, essas substâncias que destroem o cérebro vão se juntando justo nas áreas onde o Alzheimer aparece primeiro. O seu hipocampo, que é onde as memórias são formadas, e o seu córtex pré-frontal, que é onde você toma decisões e resolve problemas. Agora, eu preciso que você pense direitinho nos seus hábitos de sono. Seja sincero com você mesmo, porque a sua saúde mental no futuro depende disso. Você ronca? Dorme de barriga para cima? Acorda várias vezes durante a noite? Se sente acabado mesmo depois de ter dormido a noite toda? Se você está sentindo algum desses sintomas, pode ser que você tenha distúrbios respiratórios do sono. E essa parada é um desastre para a capacidade do seu cérebro de se limpar. Quando você ronca ou tem apneia do sono, sua respiração fica irregular ou para de funcionar de vez várias vezes durante a noite. Seu cérebro, percebendo que os níveis de oxigênio estão caindo, dispara um alarme que te tira do sono profundo. Pode ser que você nem lembre de ter acordado, mas seu cérebro sabe, e ele te tira daquela fase crucial do sono profundo, que é onde o sistema linfático fica mais ativo. Cada vez que isso acontece, o ciclo de limpeza do seu cérebro é interrompido, e aquelas proteínas tóxicas ficam ali, dando sopa. Tem uns estudos que mostram que as pessoas com apneia do sono têm níveis bem mais altos de beta-amiloide no cérebro e estão desenvolvendo Alzheimer com mais frequência e mais cedo do que as pessoas que dormem normalmente. Mas a apneia do sono não é a única culpada. Mesmo que você não tenha apneia do sono, dormir de barriga para cima pode atrapalhar esse processo de limpeza. Quando você dorme de barriga para cima, a gravidade joga contra você. A sua língua e os tecidos moles da sua garganta podem bloquear parcialmente a sua passagem de ar, criando uma resistência e te impedindo de chegar naquelas fases mais profundas do sono, onde as células do seu cérebro se expandem e deixam o líquido de limpeza passar livremente. Uma pesquisa da Universidade de Stony Brook mostrou que dormir de lado, principalmente do lado esquerdo, turbina o fluxo linfático. Essa posição faz com que o líquido cefalorraquidiano se mova com mais eficiência pelo seu cérebro, levando embora mais lixo do que qualquer outra posição. Agora, eu quero que você pense em alguém que você conhece que foi afetado pelo Alzheimer. Pode ser um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um amigo. Pense em como essa doença não roubou só as memórias dessa pessoa. Roubou a personalidade, a capacidade de reconhecer as pessoas que ela amava, a independência, a dignidade. E se eu te dissesse que muitos desses casos poderiam ter sido evitados? E se, décadas antes dos primeiros sintomas aparecerem, essa pessoa pudesse ter feito umas mudanças simples para proteger o cérebro dela? As pesquisas estão mostrando cada vez mais claramente. O Alzheimer não é só uma questão de genética, não é uma coisa inevitável da idade. É, em grande parte, uma doença de acúmulo. O acúmulo de proteínas tóxicas que deveriam ter sido eliminadas toda noite durante o sono. O hábito que está destruindo o seu cérebro é o sono interrompido e, mais especificamente, o sono que impede o seu sistema linfático de funcionar direito. Isso pode estar acontecendo porque você dorme de barriga para cima e ronca. Pode ser porque você tem apneia do sono e nem sabe. Pode ser porque você não está se dando tempo suficiente para chegar nas fases mais profundas do sono por causa de estresse, consumo de álcool ou horários de sono irregulares. Pode até ser porque você está dormindo com a cabeça muito alta, em cima de vários travesseiros, o que pode atrapalhar o fluxo natural do líquido cefalorraquidiano pelo seu cérebro. Cada noite que o sistema de limpeza do seu cérebro não funciona direito é mais uma noite em que as proteínas tóxicas estão se acumulando nos seus neurônios. E a verdade é a seguinte: quando você começar a perceber problemas de memória, esquecimentos ou declínio cognitivo, é provável que você já tenha acumulado décadas desse lixo que danifica o cérebro. Mas, antes de eu te mostrar direitinho como resolver esse problema, eu preciso da sua ajuda. Se essas informações te abriram os olhos tanto quanto abriram os meus quando eu descobri isso, dá um joinha nesse vídeo agora. Essas informações cruciais sobre saúde precisam chegar ao maior número de pessoas possível, e o seu engajamento ajuda a garantir que isso aconteça. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque eu estou sempre pesquisando e compartilhando as últimas novidades sobre saúde cerebral e longevidade. As informações que eu compartilho podem literalmente aumentar os seus anos de vida e dar mais vida aos seus anos.
Agora, presta atenção. O estrago que já foi feito não é necessariamente permanente, e você pode começar a proteger o seu cérebro hoje à noite. O seu sistema linfático é super poderoso quando está funcionando direitinho. Tem estudos que mostram que as pessoas que melhoram a qualidade do sono conseguem diminuir a quantidade de beta-amiloide no cérebro em poucas semanas. O seu cérebro quer se curar sozinho. Você só precisa dar uma força para ele. A primeira coisa que você precisa descobrir é se você tem distúrbios respiratórios do sono. Isso inclui desde um ronco leve até uma apneia do sono grave. Se você dorme com alguém, pergunta para essa pessoa se você ronca. Se a sua respiração parece irregular durante o sono, ou se ela já percebeu você parando de respirar durante a noite. Se você dorme sozinho, tem uns aplicativos de celular que conseguem monitorar a sua respiração e os seus padrões de ronco durante a noite. Se você dorme sozinho, tem uns aplicativos de celular que conseguem monitorar a sua respiração e os seus padrões de ronco durante a noite. Alguns desses aplicativos são bem precisos e podem te dar umas informações valiosas sobre a qualidade do seu sono. Se você acha que pode ter apneia do sono, você precisa fazer um exame de polissonografia. Hoje em dia, dá para fazer esse exame em casa com os aparelhos portáteis e vale super a pena. A apneia do sono não aumenta só o risco de Alzheimer, ela também aumenta muito o risco de doenças cardíacas, derrame, diabetes e morte precoce. Mas, mesmo que você não tenha a apneia do sono, você pode turbinar a sua posição de dormir e os seus hábitos para dar um gás na capacidade de limpeza do seu cérebro. A mudança mais importante que você pode fazer hoje à noite é dormir de lado, de preferência do lado esquerdo. Essa posição faz com que a gravidade jogue a favor do seu sistema linfático, em vez de jogar contra. O líquido cefalorraquidiano consegue passar com mais facilidade pelo seu cérebro, levando embora mais toxinas e protegendo os seus neurônios de danos. Se você está acostumado a dormir de barriga para cima, pode ser que essa mudança te deixe meio desconfortável no começo. Você pode usar um travesseiro de corpo para te ajudar a manter a posição de lado durante a noite. Coloque o travesseiro entre os seus joelhos e abraça ele. Isso vai te ajudar a manter a coluna alinhada e a dormir de lado com mais conforto. Você também pode tentar a técnica da bolinha de tênis. Costura uma bolinha de tênis na parte de trás da sua blusa de pijama. Isso vai fazer com que dormir de barriga para cima fique desconfortável e vai te treinar a dormir de lado. Mas mudar a sua posição de dormir é só o começo. A qualidade do seu sono é tão importante quanto a posição. Você precisa priorizar um sono profundo e sem interrupções, porque é nessa hora que o sistema de limpeza do seu cérebro fica mais ativo. Durante as fases mais profundas do sono, que a gente chama de sono de ondas lentas, o seu sistema linfático aumenta a atividade em até 60% em comparação com quando você está acordado. Muita gente acha que está dormindo bem porque passa umas 8 horas na cama, mas tempo na cama não é a mesma coisa que qualidade do sono. Você pode passar 10 horas na cama e ainda acordar com o cérebro cheio de lixo tóxico se você não conseguir chegar nessas fases cruciais do sono profundo. Presta atenção no que você precisa saber para turbinar o seu sono e dar o maior gás na limpeza do seu cérebro. O ambiente do seu quarto é fundamental. Seu quarto precisa estar completamente escuro. Até um pouquinho de luz pode atrapalhar o seu ritmo circadiano e te impedir de chegar nas fases mais profundas do sono. Presta atenção no que você precisa saber para turbinar o seu sono e dar o maior gás na limpeza do seu cérebro. O ambiente do seu quarto é fundamental. Seu quarto precisa estar completamente escuro. Até um pouquinho de luz pode atrapalhar o seu ritmo circadiano e te impedir de chegar nas fases mais profundas do sono. Invista numa cortina blackout ou numa máscara de dormir. Cobre qualquer luzinha de LED dos aparelhos eletrônicos. Seu cérebro entende até a menor quantidade de luz como um sinal de que está na hora de acordar. A temperatura é tão importante quanto a luz. A temperatura do seu corpo precisa cair uns 1 grau a 1,5 graus Celsius para você conseguir entrar no sono profundo. Deixe o seu quarto entre 18 e 20 graus Celsius. Se você estiver muito quente, seu cérebro vai te manter nas fases mais leves do sono, onde o sistema linfático não fica tão ativo. Agora, deixa eu te contar uma coisa que pode estar sabotando o sistema de limpeza do seu cérebro sem você nem perceber: o álcool. Eu sei que essa notícia pode ser meio chata se você gosta de tomar um copo de vinho antes de dormir, mas o álcool é uma das piores coisas que você pode fazer para o seu sistema linfático. Mesmo que o álcool te dê sono e te ajude a pegar no sono mais rápido, ele bagunça completamente a sua arquitetura do sono. O álcool te impede de chegar nas fases mais profundas do sono e causa microdespertares frequentes durante a noite.
Mesmo que você não lembre de ter acordado, seu cérebro está sendo tirado do sono profundo, que é onde a limpeza acontece. Tem uns estudos que mostram que as pessoas que bebem álcool antes de dormir têm um fluxo linfático bem menor, o que significa que mais proteínas tóxicas ficam dando sopa no cérebro delas. Se você está bebendo álcool com frequência, principalmente umas 3 horas antes de dormir, você está basicamente mandando o sistema de coleta de lixo do seu cérebro tirar a noite de folga. E isso, noite após noite, vai se acumulando e virando um problemão cognitivo lá na frente. A mesma coisa vale para os remédios para dormir. Mesmo que eles te façam apagar, a maioria dos remédios para dormir, na verdade, atrapalha as fases mais profundas do sono, que é onde o seu cérebro faz a faxina mais importante. Pode ser que você fique apagado por umas 8 horas, mas o seu cérebro não está tendo o sono restaurador de que ele tanto precisa. Em vez de depender de substâncias para dormir, você precisa dar um jeito de trabalhar junto com o ciclo natural de sono e vigília do seu corpo. Isso significa criar uma rotina consistente antes de dormir que mostre para o seu cérebro que está na hora de se preparar para um sono profundo e restaurador. Começa a diminuir a luz da sua casa umas 2 horas antes de ir para a cama. Isso estimula a liberação de melatonina, o hormônio natural do sono do seu corpo. Tome um banho quente. Um banho quente ajuda a relaxar os seus músculos e diminuir a temperatura do seu corpo, preparando você para o sono. Evite telas antes de dormir. A luz azul emitida pelos celulares, tablets e computadores atrapalha a produção de melatonina e te deixa mais alerta. Leia um livro. Ler um livro é uma ótima forma de relaxar a mente e se desligar das preocupações do dia a dia. Faça uma meditação ou respiração consciente. A meditação e a respiração consciente ajudam a diminuir o estresse e a ansiedade, facilitando o sono. Se você seguir essas dicas, você vai estar dando para o seu cérebro as condições ideais para ele se limpar e se proteger do Alzheimer. Mas, antes de terminar esse vídeo, eu quero te pedir mais uma coisa. Compartilhe essas informações com seus amigos e familiares. O Alzheimer é uma doença devastadora que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Se cada um de nós fizer a sua parte para divulgar essas informações, podemos ajudar a prevenir essa doença e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Toda semana eu trago novas informações sobre saúde cerebral e longevidade. E não se esqueça de clicar no botão Valeu Demais para apoiar o canal. O seu apoio é muito importante para mim. Juntos podemos construir um futuro com mais saúde e bem-estar para todos. Imagine uma roda de samba, onde cada instrumento, cada cantor, cada palma tem seu momento, mas todos juntos criam uma melodia envolvente. Assim é nosso cérebro, e o sono é o maestro que garante a harmonia. Que tal pensarmos no sono não apenas como descanso, mas como um ritual de beleza e manutenção para o nosso barracão? Recentemente, estudos têm demonstrado que privar o cérebro de alimentos por um período prolongado pode, na verdade, impulsionar a função linfática. Quando não estamos constantemente digerindo alimentos, nosso corpo pode redirecionar energia para processos de reparo celular e remoção de resíduos, incluindo o sistema de limpeza do cérebro. Não é preciso radicalizar. Um jejum simples de 12 a 14 horas entre o jantar e o café da manhã pode fazer uma diferença significativa. Por exemplo, se você terminar de comer às 7 da noite, não coma novamente até às 7 ou 8 da manhã seguinte. Isso dá ao seu cérebro mais tempo para se concentrar na limpeza em vez de processar nutrientes. Durante esse período de jejum, o cérebro aumenta a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que apoia o crescimento e a sobrevivência dos neurônios. É como dar ao seu cérebro ferramentas extras para se reparar e se proteger enquanto o sistema linfático lava o lixo tóxico. Uma das maneiras mais eficazes de aprimorar a função do sistema linfático é a prática regular de exercícios físicos. A atividade física aumenta a produção do hormônio do crescimento, que é liberado principalmente durante o sono profundo e ajuda a impulsionar o processo de limpeza do cérebro. Além disso, o exercício melhora a qualidade geral do sono, auxiliando a passar mais tempo nos estágios cruciais do sono profundo. No entanto, o tempo é importante. Exercícios intensos dentro de um período de 3 horas antes de dormir podem, na verdade, mantê-lo acordado, elevando a temperatura central do corpo e os hormônios do estresse. Se praticar exercícios à noite, opte por atividades leves, como yoga ou uma caminhada suave.
A hidratação desempenha um papel crucial no sistema de limpeza do cérebro, mas é necessário programar a ingestão de líquidos com cuidado. O líquido cefalorraquidiano é composto principalmente de água, portanto, estar desidratado pode reduzir a eficácia do sistema linfático. No entanto, beber muita água perto da hora de dormir fará com que acorde várias vezes durante a noite para usar o banheiro, fragmentando o sono e impedindo os estágios de sono profundo. A solução é focar na hidratação adequada ao longo do dia e, em seguida, reduzir a ingestão de líquidos de 2 a 3 horas antes de dormir. Isso garante que o cérebro tenha o líquido necessário para a limpeza, permitindo que durma a noite toda sem ser perturbado. Agora, falando em rituais noturnos, desligue todas as telas pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul emitida por celulares, tablets, computadores e televisões engana o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia, suprimindo a produção de melatonina e mantendo em estágios de sono mais leves durante toda a noite. Crie um ritual pré-sono que ajude o sistema nervoso a transitar do estresse do dia para um estado de profundo relaxamento. Isso pode incluir alongamentos suaves, ler um livro, tomar um banho morno ou praticar meditação. A chave é a consistência. Seu cérebro adora a rotina e, quando realiza as mesmas atividades calmantes todas as noites antes de dormir, começa a se preparar para o sono antes mesmo de se deitar. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. O que faz durante o dia afeta a capacidade de limpeza do cérebro à noite. E se você já está dormindo mal há anos? E se já estiver experimentando alguns problemas de memória ou declínio cognitivo? Aqui está a notícia encorajadora. Seu cérebro tem uma capacidade incrível de cura e regeneração, mesmo mais tarde na vida. Estudos demonstraram que pessoas que melhoram a qualidade do sono podem reduzir os níveis de amiloide cerebral em apenas 6 semanas. Seu sistema linfático não se desgasta com a idade. Ele só precisa das condições certas para funcionar corretamente. No entanto, quanto mais cedo começar a proteger o cérebro, melhor. As proteínas tóxicas que causam a doença de Alzheimer começam a se acumular décadas antes que os sintomas apareçam. Os cientistas agora acreditam que a doença de Alzheimer começa aos 30 e 40 anos, não aos 60 e 70, quando os sintomas normalmente se tornam perceptíveis. Isto significa que os hábitos de sono que desenvolve aos 20, 30 e 40 anos estão literalmente determinando seu destino cognitivo nos anos posteriores. Cada noite de sono ruim está permitindo que proteínas prejudiciais ao cérebro se acumulem. Cada noite de sono ideal está dando ao cérebro a chance de se proteger. Pense nisso. Quanto vale seu cérebro para você? Suas memórias, sua personalidade, sua capacidade de reconhecer seus entes queridos, sua capacidade de aprender coisas novas, de resolver problemas, de manter sua independência. Tudo isso depende de manter o cérebro livre das proteínas tóxicas que causam o declínio cognitivo. A tragédia da doença de Alzheimer não é apenas o fato de que ela rouba memórias. Ela rouba a própria essência de quem você é. Mas a pesquisa é clara. Isto não é uma parte inevitável do envelhecimento. É, em grande parte, uma doença evitável. E a prevenção começa com a proteção do sistema natural de limpeza do cérebro por meio do sono ideal. Para começar já, durma de lado, de preferência do lado esquerdo. Use travesseiros para tornar esta posição confortável e para evitar rolar para as costas durante a noite. Deixe o quarto o mais escuro e fresco possível. Remova todos os dispositivos eletrônicos ou cubra suas luzes. Estabeleça uma rotina consistente para dormir. Comece a se preparar para o sono no mesmo horário todas as noites e mantenha esta programação mesmo nos fins de semana. O sistema de limpeza do cérebro funciona melhor quando consegue prever quando o sono profundo está chegando. Se suspeitar que tem apneia do sono ou outros distúrbios do sono, não espere para obter ajuda. Cada noite de sono interrompido é mais uma noite em que proteínas tóxicas estão se acumulando no cérebro. A medicina do sono avançou significativamente e agora existem muitos tratamentos eficazes para distúrbios do sono que podem restaurar a capacidade natural de limpeza do cérebro. Lembre-se, isto não se trata apenas de prevenir a doença de Alzheimer. A função linfática deficiente está ligada à depressão, ansiedade, declínio cognitivo e envelhecimento acelerado do cérebro. Quando o cérebro não consegue se limpar adequadamente, todos os aspectos da função mental sofrem. A memória se torna menos nítida, o pensamento se torna mais lento. O humor se torna mais instável e a capacidade de lidar com o estresse diminui.
Mas quando o sistema linfático está funcionando de forma otimizada, o oposto acontece. A memória melhora, o pensamento se torna mais claro, o humor se estabiliza e se torna mais resistente ao estresse. Literalmente, está dando ao cérebro um novo começo a cada noite. A escolha é sua, e você a faz todas as noites quando vai para a cama. Pode continuar dormindo de maneiras que permitam que proteínas tóxicas se acumulem no cérebro, preparando lentamente o terreno para o declínio cognitivo décadas depois. Ou pode começar hoje à noite a proteger seu bem mais precioso, dando ao cérebro o sono profundo e restaurador de que ele precisa para se limpar. Seu eu futuro agradecerá pela decisão que tomar hoje à noite. Sua família agradecerá por permanecer cognitivamente afiado e independente à medida que envelhe. Seu cérebro agradecerá por dar a ele as ferramentas de que precisa para se proteger das proteínas tóxicas que destroem os neurônios e roubam memórias. Mas este é apenas o começo do que a ciência está revelando sobre a saúde cerebral e a longevidade. E se eu lhe dissesse que existem outros fatores ocultos na sua vida diária que poderiam estar acelerando o envelhecimento cerebral ainda mais rápido do que o sono ruim? E se certos alimentos que come todos os dias estiverem realmente alimentando o crescimento dessas mesmas proteínas tóxicas de que temos falado? E se mudanças simples na sua rotina diária pudessem não apenas prevenir o declínio cognitivo, mas realmente melhorar a função cerebral além do que pensava ser possível? A pesquisa sobre saúde cerebral e neuroplasticidade está avançando tão rapidamente que descobertas inovadoras estão sendo feitas todos os meses. Novos métodos para melhorar a função cognitiva, proteger os neurônios e até mesmo reverter algumas formas de dano cerebral estão surgindo de laboratórios em todo o mundo. Se este vídeo abriu seus olhos para a importância crítica do sono para a saúde cerebral, então está pronto para aprender sobre os outros fatores que podem estar determinando seu futuro cognitivo. Certifique-se de estar inscrito neste canal, porque estou constantemente pesquisando e compartilhando as últimas descobertas que podem mudar sua vida. E se esta informação foi valiosa para você, se lhe deu esperança de que pode assumir o controle da saúde do seu cérebro a partir desta noite, considere deixar um valeu demais. Sua ajuda financeira me permite dedicar mais tempo à pesquisa desses tópicos cruciais e trazer informações que podem literalmente salvar sua mente. Este apoio ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente deste conhecimento. Seu cérebro é o órgão mais complexo e precioso do seu corpo. Merece a mesma atenção e cuidado que dá ao coração, aos músculos e a todas as outras partes da sua saúde. A partir desta noite, dê a ele o presente do sono profundo e restaurador e observe como sua função cognitiva, sua memória e sua qualidade de vida geral começam a melhorar. O poder de proteger seu cérebro está em suas mãos. Use-o com sabedoria. Que tal começarmos hoje mesmo?